32 anos, multicampeão, que entrou andando. Andando. Zé Rafael, você ganhou muito na carreira. Tá cansado? Se aposenta. Vai para os Estados Unidos. Você deve ter dinheiro na conta. Vai ganhar mais se você não tem. Não finge que você se importa, porque você não tá se importando. Rolaser, você custou 11 milhões de euros, mas se você tivesse custado... Porque só ele fala do Santos, né? Chegou a proposta do Besiktas da Turquia, que a Gabriela Bino publicou. E por que será que o Gabriel Brazão se animou de sair? Por que será? Será que é só pelo salário maior? Ou porque essa merda que ele joga precisa fazer cera para não ser goleado num clássico? Não tem ninguém que se salve. Não tem ninguém que preste. Esse elenco é ruim. E aí, se você toma decisões totalmente irresponsáveis, como a do Gabriel Menino, os erros do Vojvoda, isso acaba sendo evidenciado. O erro do Gabriel Menino. No jogo passado, o erro do Antônio Fias, não. O moleque é até esforçado. Do Alex Duarte. Há 4 jogos atrás, 2 erros duplos do nosso Zé Ivaldo. Então fica difícil, né, meu? É difícil, né? Mas... Família, vou trazer o corte do vídeo do Lucas Mussetti no pós-jogo. O desabafo dele é um desabafo, acho que é um desabafo que todo santista tem em mente. Pós-jogo, principalmente. O Santos escapou de uma goleada aqui no Morumbi. O São Paulo venceu por 2-0 e poderia ser muito mais. O Vojvoda, muito por conta da expulsão do Gabriel Menino, terminou o jogo dobrando o lateral com o Escobar. Gabriel Brazão precisou fazer cera pra gente não ser ainda mais humilhado aqui. Só que essa humilhação que rolou hoje é aquela humilhação mais elegante, sabe? É diferente da humilhação pro Vasco, nesse mesmo Morumbi aqui no 6-0. Hoje é aquela que parece que adulto jogou contra criança. Onde o Santos precisou fazer toda a força do mundo para não ser goleado e o São Paulo trotou em campo por meia hora, 40 minutos. Não é apenas um 6-0 que é humilhante, é esse 2-0 também. Só que a gente se acostumou a passar vergonha. Nos acostumamos em outras gestões, mas também nessa daqui. Marcelo Teixeira nos faz acostumar a passar vergonha. Alexandre Matos montou um elenco que nos faz passar vergonha. E ainda, para ajudar nesse contexto horrível, temos um jogador como Gabriel Menino, que acha que tá jogando uma pelada, não consegue ter o mínimo de discernimento e dá um carrinho amarelado. Ainda nesse contexto, temos Zé Rafael, 32 anos, multicampeão, que entrou andando. Andando. Zé Rafael, você ganhou muito na carreira. Tá cansado? Se aposenta. Vai para os Estados Unidos. Você deve ter dinheiro na conta. Vai ganhar mais se você não tem. Não finge que você se importa, porque você não tá se importando. Rolaser, você custou 11 milhões de euros, mas se você tivesse custado R$1.000, você não podia entrar com essa preguiça que você entrou hoje. Temos jogadores que demonstram vontade, mas são muito ruins, como o Adonis Frias, como o João Schmidt, que não consegue correr. E temos jogadores que se acham tão bons que andam, como o Zé Rafael, como o Rolaser, e eu não quero cometer outras injustiças, porque não tem ninguém que se salve. Gabriel Brazão, talvez, novamente, né? Vamos colocar o Gabriel Brazão para na entrevista de novo? Porque só ele fala do Santos, né? Chegou a proposta do Besiktas da Turquia, que a Gabriela Bino publicou. E por que será que o Gabriel Brazão se animou de sair? Por que será? Será que é só pelo salário maior? Ou porque essa merda que ele joga precisa fazer cera para não ser goleado num clássico? Não tem ninguém que se salve. Não tem ninguém que preste. Esse elenco é ruim. E aí, se você toma decisões totalmente irresponsáveis, como a do Gabriel Menino, os erros do Vojvoda, isso acaba sendo evidenciado. O erro do Gabriel Menino. No jogo passado, o erro do Antônio Fias, não. O moleque é até esforçado. Do Alex Duarte. Há 4 jogos atrás, 2 erros duplos do nosso Zé Ivaldo. Então fica difícil, né, meu? É difícil, né? Mas eles acharam que esse elenco era bom. O cara deu uma entrevista no domingo falando que era bom. Na discussão que ele teve com o Wagner Frederico, ele falou que o elenco era bom. Eles têm isso em mente. Essa é a realidade paralela. De doido. Mas o próprio Wagner Frederico falou que o time era bom, que o elenco é bom. O elenco não é bom, velho. Pode ser bom no papel. Pode ser bom que um dia o Gabigol foi bom. E um dia o Rolaser jogou bem. E um dia o Tiquinho foi goleador. Isso foi um dia. A realidade hoje é outra. Nem o Neymar tá na realidade dele, que nós conhecemos no passado. É o melhor de todos, com uma perna só. Mas não é o mesmo. O elenco é horrível. Qual é o zagueiro que pode ser titular do Santos? Fala pra mim. Qual é o lateral esquerdo que pode ser titular do Santos? Qual é o lateral direito que pode ser o titular absoluto do Santos? O meio campo, aí tu pode dizer o Arão. Tu pode dizer ali na armação ou no ataque o Neymar. Gabigol, tu pode dizer pelo nome? Mas acabou. Eu citei 4 e o goleiro e o Brazão. 5 jogadores que tu pode dizer que não tem como mexer do time se tiver bem, é titular absoluto. Só que o time são 11, né? Eu falei de 5 só. Então tu vem me dizer que o elenco é bom? O elenco é bom? Oh, pelo amor de Deus, caralho. O Barreal foi comprado de um time americano. Quer dizer que o campeonato lá dos Estados Unidos é bom? Dá pra quebrar um galho. Mas é um jogador que joga uma partida boa, 3 razoável, 3 ruim. Aí, tipo, mano. Me dizer que esse elenco é bom, cara. Que elenco bom. Mas não tem nenhum time formado. Imagina um elenco bom.
Quando sai a escalação e a gente vê a disposição em campo, eu, idiota, ingênuo, que não aguenta mais, me animei. Porque deu pra ver quase que o Barreal como meia pela esquerda. O João Schmidt, o Barreal. Então eu pensei, pô, talvez o Santos hoje tenha uma disposição um pouco mais legal em campo. Talvez a gente possa ser um pouquinho mais feliz. Porque, pô, o Barreal pode proteger ali o João Schmidt pelo lado esquerdo, o Gabriel Menino protege pelo lado direito. Temos o Miguelito, vai que é o dia do rolê, se a bola chegar, tem o Gabigol. Mesmo que tenhamos o Zé Rivaldo, fiquei feliz com a manutenção do Vinícius Mira, que tem vontade, mas fez outro jogo muito ruim. Só que não funcionou. Em 5 minutos o Miguelito já trocou de lado, porque o Vojvoda não sabia o que estava fazendo. No 11 contra 11, o São Paulo amassou o Santos. O Santos deu 3 passes seguidos. O São Paulo teve 2 chances claras. No 11 contra 11, parecia que o Santos tinha 10. E aí quando o Gabriel Menino foi expulso, parecia que tinha 9. A culpa maior é da diretoria que montou esse elenco horrível. Óbvio, eu não canso de falar do Marcel Teixeira e do Alexandre Matos, mas não adianta passar pano pro Vojvoda, não adianta passar pano pro Gabriel Menino, não adianta passar pano pro Roleza, não adianta passar pano pro um monte de gente aí. E eu me incluo porque defendi o Roleza, porque defendi o João Schmidt numa live recente, porque eu pensei, pô, num contexto mais favorável, com um jogador de melhores características do lado, talvez esses caras rendo. Não, porque eles vêm pra um clássico, num momento difícil, contra um time que tá perto da zona de rebaixamento do Paulista, mas que deu a vida pra ganhar do Flamengo aqui, e ver o São Paulo jogando um clássico, e esses caras não correm o suficiente, e quem corre o suficiente é ruim. Então o Santos tem gente ruim que se esforça, ou gente que não sabe mais jogar, que não quer mais jogar. Então esse é o cenário. Essa diretoria tem a obrigação de, primeiro, aparecer aqui no estádio pra botar a cara a tapa. Alexandre Matos e Marcelo Teixeira. Muito fácil fazer post, Marcelo. Muito fácil Alexandre Matos responder o Wagner Federico. Da entrevista, admite, a cara a tapa, falei, errei, esse elenco é uma merda. Nós vamos contratar porque a gente errou. A gente superestimou jogadores ruins. E depois disso, a obrigação ainda maior é anunciar jogador. E não adianta vender Cavalheiro e Bilal Brahimi porque você tá pressionado, Alexandre Matos. Os caras foram titulares outro dia. Aí agora vocês desdobram um empréstimo de 6 meses pra falar, pô, nós também estamos preocupados, nós também estamos nervosos. Não. O Santos tá pegando dinheiro e jogando fora. Sabe quanto custou o Marcos Antônio do São Paulo? 4.200.000 euros. Foram 2 empréstimos consecutivos. Ele acabou com o Santos aqui. Danielzinho tava livre no mercado. Bobatilha, que eu nem gosto tanto, mas seria titular, 2 milhões de dólares. Sabe quanto a gente gastou? Em Adonis Frias, Alex Blatt, 8 de dólares. 10 milhões de reais no Cavaleiro. 15 milhões de reais no Zé Rafael. Não é dinheiro, é saber o que faz. O Santos não faz ideia do que tá fazendo fora de campo. E aí em campo acontece isso aqui, que o Santos também não sabe. Então a gente vai caminhar para lutar contra o rebaixamento no Paulista e no Brasileiro, vamos cair na Copa do Brasil e vamos cair na Sul-Americana. Nós estamos fadados a isso. Se não agir. E pior, porque eles vão ficar desesperados, porque quando tomam pau, eles correm. Vão ficar desesperados e vão fazer merda de novo. Porque não é só contratar, é contratar direito e a gente não confia neles pra isso. Então, de verdade, eu não tenho mais nenhuma expectativa. Pela primeira vez, desde que eu abri o canal, eu pensei em não gravar pós-jogo. E eu não consigo, porque eu preciso dar satisfação a vocês que clicaram nesse vídeo. Porque eu faço bem meu trabalho, porque eu durmo pouco, porque eu me esforço, porque eu estudo, porque eu capricho, porque eu fico puto quando eu erro. E esses caras não. Eles precisam admitir que esse elenco é ruim. É óbvio isso. O Santos colocou Mike, Escobar e Lautaro no segundo tempo. O que mais precisa acontecer para esses caras correrem? O que mais precisa acontecer? Eu não sei mais. Eu quero jogador ruim novo. Pelo menos isso. Eu não tô pedindo, mas eu não quero que você... Não, pá, pelo amor de Deus, jogador ruim novo, eu tenho o Cavaleiro aí, cara, que eles trouxeram promessa do Campeonato Paraguaio. Artilheiro. Não. Eu quero um jogador pelo menos razoável. Jogador bom, razoável. Que jogue 3, 4 partidas boas, jogue uma má, tá ligado? Não, jogador novo, ruim não, também não, senão eles fazem contrato de 5 anos. Aí fica que nem o Luiz Felipe, 10 anos aí, porque quando o Luiz Felipe veio, ele era quase um adolescente. E saiu já aposentado, gente. Ele ficou 10 anos no Santos. 10 anos. Não se empolga não, Mussete. Eu entendo a raiva, tudo, mas... Não se empolga não. O que eu quero é trabalho. Eu quero que eles tragam pessoas boas, capazes. Um lateral capaz, um meio campo capaz, um volante capaz, um armador capaz, um atacante liberado... 2 atacantes liberados capaz. Chega de jogador ruim. Chega de jogador velho. Chega de jogador em decadência. Chega. Ou se não, chega de Marcelo Teixeira, pelo amor de Deus. É isso, família. Eu nem vou o resto do vídeo. Se quiser ver, vejam o pós-jogo dele, tá bom? Lá no canal dele. Até a próxima. Deus existe. O Santos é broxante.